Psicóloga Fernanda Carvalho abordou um assunto com pontos altos no decorrer da sua palestra. Mas o que me chamou a atenção, Fernanda, foi quando você disse que o comportamento da criança nas escolas reflete como são os pais em casa. Isso é um fato? Exatamente. A criança, o primeiro contato que ela tem é a família. Desde o momento em que ela nasce, então ela está interagindo e aprendendo tudo que é assistido naquele momento. Então uma criança, ela repete muito, né, os comportamentos dos pais. Até mesmo que no início pode ver que de maneira bem assim infantil, uma maneira bem inocente. Repetir a roupa, repetir a fala, repetir os gostos. Então, assim, e isso vai mudando conforme a fase de desenvolvimento. Então, assim, vai abrindo-se um leque maior. De repente, o que era uma roupa se torna um comportamento típico do pai ou da mãe. Vamos dizer, citar aqui um exemplo. O enfrentamento dos pais diante de um problema, diante de uma frustração. A criança vai passar por esses mesmos momentos na escola, né? E como que ela vai responder a isso? Quais são os comportamentos de enfrentamentos que ela está aprendendo em casa para lidar com a diversidade lá fora, né? Hoje me preocupa muito, psicóloga Fernanda, as crianças dessa geração atual, muito tempo atrás de uma tela, seja do notebook, do computador, do celular, com joguinhos de videogames. Isso é preocupante porque eles ficam ali parados, isso há um acúmulo de energia. Fisicamente é prejudicial. A energia tem que se queimar para que ela se renove. No campo psíquico, isso também é prejudicial. Onde que isso pode interferir mais? Com certeza. A criança, quando ela está em contato só com, vamos dizer assim, celular, jogos, rede social, né? Então, quando a criança está só em contato com o celular, redes sociais, ela acaba entendendo que tudo é muito superficial. Então, a amizade na rede social é muito superficial. Bastante. Né? O que é aprendido em um jogo que não seja pedagógico é muito superficial. Pelo contrário, em vez de estimular áreas tão importantes como atenção, concentração, né, e N áreas, pode estimular áreas mais complexas, como irritação, a raiva, né, a agressividade. Então, assim, até mesmo o jogo tem que ser algo controlado pelos pais, porque muitas vezes a criança está sendo agressiva, a criança está sempre muito irritada, por ela estar sempre exposta a esse tipo de atividade. Eles acabam de maneira, eu não sei, algumas vezes pode ser de inconsciente ou consciente, atribuir a terceiros essa responsabilidade. Muitas vezes por conforto mesmo, né? É muito mais fácil. Tem aquela mãe que trabalha, né, porque precisa trabalhar, o pai que trabalha porque precisa trabalhar. A necessidade. Isso. Mas às vezes também pode ser por conforto, né? Porque afinal... Acontece isso, por conforto? Deixar um filhinho numa creche? Infelizmente. Jesus me abana. Infelizmente, mas não vamos ater a esse lado. Não. Né? Às vezes é por dificuldade mesmo, que hoje a família tá bem diferente, né? A família hoje ela pode ser constituída só por uma mãe ou só por um pai, e esse pode ter necessidade de trabalhar e ter que colocar o filho dentro de uma creche o dia inteiro. Então, assim, a gente não pode chegar e julgar, né? Mas às vezes pode ser por conforto também. E é isso que a gente tem que estar se policiando enquanto pai, enquanto mãe, né? Se policiando, se de fato é necessário que eu fique afastado tanto tempo do meu filho. Será que eu não tenho que levantar um horário, um dia que eu possa trabalhar esse vínculo, né? Essa ligação de pai e filho, de pai e mãe, né? Trabalhar a saúde da família, a saúde da dinâmica familiar, né? Porque afinal de contas é a base. Se você for buscar tantos esses médicos renomados, advogados renomados, eles tiveram uma família como base, uma família que sustentou eles nos momentos mais difíceis, uma família que preparou ele para a diversidade. Então, assim, a família ela tem uma responsabilidade muito grande na constituição enquanto ser humano, enquanto a pessoa, né? Infelizmente ainda existe muito tabu, pessoas precisando de psicólogos e não os procuram. Ainda existe? Nossa, demais, demais. E o que eles não entendem é o seguinte: a pessoa, quando eles ligam que psicólogo trabalha só com loucos. Exato, né? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu já precisei de psicólogo. E você tocou no lado legal, espiritual,
físico e emocional. Quando se fala de espiritual, um grande psicólogo é Deus, né? E Deus, a ciência é de Deus. E vocês estudaram essa ciência da psicologia para tratar você que precisa. Louco é aquele que acha que quem precisa de psicólogo é louco. Exato, né? Assim, até mesmo o que eles chamam de loucos tem nome, né? Esses transtornos, e são transtornos facilmente controláveis. O paciente, quando ele está tomando a medicação, fazendo acompanhamento, existem tantas pessoas que eles falam loucos aí em sociedade, trabalhando, exercendo o seu papel, e ninguém nem percebe. Então, assim, a gente tem que deixar esses rótulos de lado, e muitas vezes, assim, o paciente vai em estado grave, porque ele estava crente nesses tabus, acreditando que não precisa, que ele não é louco, né? Isso também interfere muito na questão da aprendizagem que a gente colocou. Quando a gente identifica um transtorno, uma dificuldade de aprendizagem bem cedo, é tão fácil de ser trabalhado, é muito mais fácil do que quando ele chega numa fase adulta, né? Onde ficou mais concretizado, mais fixado essa dificuldade. Então, isso tudo, a maioria das vezes é por tabu. A maioria das vezes são informações errôneas que as pessoas acreditam, né? E que psicólogo não é para louco, psicólogo é para doido, né? E não é. Na verdade, eu acredito que o psicólogo ele tinha que estar inserido em várias áreas do município, vamos dizer assim. Na educação, na saúde, na assistência social, né? No RH, da prefeitura também. Então, eu acho assim que aos poucos a gente está, né, evoluindo, caminhando. Eu acredito num futuro em que o psicólogo seja o mais valorizado e que as pessoas entendam que a mesma maneira, da mesma importância, a mesma relevância que tem de cuidar da saúde física, da mental também.